No futebol, cada jogo conta uma história. Hoje, nós vamos mergulhar nos dados para decifrar o confronto entre Atlético de Madrid e Getafe e entender as tendências que podem definir esse clássico da La Liga. Fica a pergunta, será que os números conseguem mesmo antecipar o que vai acontecer em campo? É exatamente isso que a gente vai investigar agora, transformando estatísticas puras em uma leitura inteligente do jogo. Bom, antes de mais nada, vamos colocar as cartas na mesa e entender o contexto dessa partida. Olha só, quando a gente bate o olho na tabela da La Liga, a diferença já salta aos olhos. O Atlético de Madrid na terceira posição, com 54 pontos, e o Getafe em nono, com 35. São 19 pontos de distância, um primeiro indício bem claro da dinâmica de forças aqui. Agora, vamos focar no time da casa. O que os dados nos dizem sobre a força e o favoritismo do Atlético? E o primeiro número, olha, já chega com força, 78%. É isso mesmo. Esse é o aproveitamento histórico do Atlético de Madrid nos confrontos diretos contra o Getafe. Um domínio que é, sem dúvida, a base da nossa análise. E essa força não para por aí, não. A consistência é a palavra-chave. Tanto em casa quanto na sua forma recente, o desempenho do Atlético é classificado como bom. Isso mostra um time sólido que vive um ótimo momento, especialmente jogando diante da sua torcida. E esse dado aqui diz muito sobre o DNA da equipe. Em mais de 66% das vezes, quem abre o placar é o Atlético de Madrid. E a gente sabe, né? Para um time treinado pelo Simeone, mestre em defender um resultado, marcar primeiro é um passo enorme para controlar a partida. Certo, agora vamos virar a chave e olhar para o outro lado. Qual é o tamanho do desafio que o Getafe tem pela frente? Lembra daqueles 78% do Atlético? Pois é. O aproveitamento do Getafe no confronto direto é de apenas 11%. O contraste é gritante e já dimensiona bem a dificuldade da missão do time visitante. E este gráfico não deixa nenhuma dúvida. Enquanto a fase do Atlético é boa, a forma recente do Getafe é classificada como ruim. Essa diferença de momento entre as equipes é um fator decisivo na análise. Muito bem, depois de analisar as forças e as fragilidades de cada um, chegamos ao ponto principal. O que acontece quando a gente junta todas essas informações? Qual é o veredito dos dados? E aqui está, o cenário mais provável com um pouco mais de 15% de chance é uma goleada a casa, ou seja, uma vitória do Atlético por 3 ou mais gols de diferença. Logo em seguida, vêm os placares de 1-0 e 2-0, ambos com altíssimas probabilidades também. Para deixar tudo ainda mais claro, este gráfico destaca os 3 resultados mais fortes. Somados, eles mostram uma tendência esmagadora a favor de uma vitória do time da casa, seja por uma margem ampla ou por um placar mais controlado. Então, o que a gente tira de tudo isso? A análise de dados não tira a emoção do esporte. Pelo contrário, ela nos dá uma camada extra de compreensão, uma leitura mais inteligente do jogo. E aqui, olha só, é de onde tudo isso saiu. Essa é a base de estudo completa. Cada número que a gente conversou faz parte de um ecossistema de informações que nos ajuda a enxergar os padrões que se escondem por trás dos 90 minutos. No fim das contas, tudo se resume a isso. É o que a gente chama de Smart Goal, uma leitura de jogo que não se baseia em achismo, mas sim na inteligência que os dados oferecem. Mas claro, fica a reflexão. Os dados nos mostram os caminhos mais prováveis, isso é fato. Só que o futebol vive do imprevisível. A pergunta que fica no ar é, até onde a matemática consegue de verdade antecipar a pura emoção que só o campo nos entrega? E para quem gostou dessa forma de enxergar o esporte e quer ter acesso a esse tipo de inteligência para fazer as próprias análises, o caminho é simples. Siga Smart Goal no Instagram, acesse o nosso site ou, se preferir, peça um PDF personalizado direto pelo WhatsApp. A inteligência de dados para futebol está ao seu alcance.